vamos fazer contato com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Cláudio, a gente começa aqui a nossa conversa falando da pesquisa do Datafolha de sexta-feira, né? A primeira pesquisa, o primeiro levantamento feito após a prisão de Queiroz, e ele mostra ali que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro continua alta, na casa dos 44%, enquanto 32% acham bom ou ótimo e 23% regular. Aí 46% ainda dizem que nunca, que não é possível confiar no presidente nunca. Como é que você vê esses dados? Existe uma estabilização? Quer dizer, parece que o Queiroz não afetou muito o aumento da rejeição, mas o presidente Jair Bolsonaro também não sai desse nicho aí de 30% a 32%, Couto. De fato. Olha, o que nós vemos aí é uma resiliência do presidente junto a esse segmento que está por volta de um terço do eleitorado, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas enfim, que oscila ali, né, entre 25% e 33%, e que são apoiadores, parece que totalmente resolutos do presidente. Não interessa o que aconteça, eles continuam ali firmes com ele. Agora, quando a gente olha um pouco mais em detalhe para os dados, isso se altera um pouquinho. Por quê? Porque o grupo dos que apoiam o presidente de maneira continuada, esses 32%, 33%, eles não são sempre os mesmos ao longo do tempo. Alguns setores, sobretudo setores médios em termos de renda e de alta escolaridade, são setores que têm abandonado o presidente da República e ele ganhou um pouco de terreno junto aos setores de mais baixa renda e mais baixa escolaridade. São justamente aqueles que são os beneficiários dessa transferência de renda emergencial que ocorre agora durante a pandemia. Então, há um sinal aí razoavelmente forte de que esse dinheiro que chega até as pessoas e é atribuído esse dinheiro ao presidente da República faz com que ele ganhe popularidade num terreno no qual ele não tinha popularidade. Ele não era popular de maneira significativa junto a esses setores mais pobres da população. Mas nesse momento ele ganha terreno aí. A questão é saber, primeiro, se esse apoio vai continuar e segundo, né, se continuando, ele vai ser no mesmo valor. Porque se houver uma redução de valor ou se o apoio for cortado, a tendência é que o presidente perca apoio também nesse setor. Mas eu acho muito difícil que ele não mantenha algo em torno, pelo menos, aí dos 20% da população que o apoia sob quaisquer condições. E o que é curioso, né, Cláudio, é que ele conseguiu capitalizar com uma medida que, na verdade, era para ser bem menor, conforme a proposta do governo, né? O auxílio emergencial seria originalmente de R$ 200, e isso foi modificado ali no Congresso Nacional, que acabou elevando para R$ 600 esse valor. Agora, essa migração, digamos assim, do perfil do apoiador do Bolsonaro, ele muda também um pouco a tônica do bolsonarismo, de uma forma geral? Olha, talvez em parte, né, se o presidente da República perceber que ele precisa, para se manter com um certo patamar de popularidade, buscar apoio junto a esses setores, talvez ele tenha alguma reorientação do seu governo, ao menos no curto prazo, né, tentando amealhar apoio justamente junto a esses segmentos. Agora, a questão é saber também o seguinte, né, o Bolsonaro não se tornou do dia para a noite uma pessoa moderada. Ele está agora, em função da situação do Queiroz, e aí não só o Bolsonaro, mas eu diria boa parte do seu entorno, em particular o entorno militar, eles estão acuados. A situação do Queiroz criou um constrangimento muito grande para o governo e para o presidente. Não é à toa que na semana que passou ele permaneceu muito mais quieto do que normalmente é, né? Perfil mais baixo, não foi lá no chiqueirinho do Palácio da Alvorada ser bajulado pelos seus apoiadores, não soltou declarações altamente polêmicas, né? Não foi para cima dos seus opositores de maneira agressiva. E os militares ficaram completamente em silêncio. A gente não viu declaração de nenhum general, seja fardado, seja de pijama, durante essa semana que passou. O que mostra que o caso Queiroz realmente produz constrangimento. Agora, é preciso diferenciar estar acuado de ter se tornado moderado. Bolsonaro é um político extremista. É muito difícil imaginar que ele vá se moderar, assim como alguns do seu entorno, por exemplo, o general Heleno, né, que é também um extremista. Então, para essas pessoas, recuar é apenas um movimento tático, ela não é uma situação que significa uma transformação da maneira como se lida com a política. E eu acho que isso é importante, é um momento muito mais de recuo do que de moderação.
no caso de um presidente acuado. E, Cláudio, quando você fala dessa questão da moderação, que não é uma moderação, na verdade, do Bolsonaro, a Uhum. gente sabe que boa parte da tropa bolsonarista, né, não só nas redes sociais, mas mesmo nas ruas, né, as pessoas que apoiam o presidente, elas são mobilizadas justamente pela orientação de Jair Bolsonaro, né, e também da sua família. Isso também acaba afetando, ou seja, a gente tem aí os apoiadores também acompanhando, no fim das contas, o silêncio do presidente, ficando mais quietos, mais acuados igualmente? Olha, eu creio que sim, porque como eles são motivados, como você bem apontou, por esse tipo de estímulo presidencial, o fato do presidente estar, nesse momento, mais em silêncio, também produz um certo desânimo nessas hostes. Mas eu acho que não é só isso. Acho que é importante também ressaltar o que ocorreu com algumas das lideranças mais importantes desses movimentos antidemocráticos, que foram alvo de investigações e alguns, inclusive, foram presos, né? Pegar o caso daquela ativista de extrema direita, Sarah Winter, né, ou Sarah Geromini, que é o seu nome verdadeiro, que foi presa. E agora, tudo bem, não está em prisão fechada, está com uma tornozeleira, mas enfim, recebendo de qualquer maneira um tratamento mais duro por parte das autoridades, e isso pode também levá-los a um certo recuo. Então eu acredito que é uma combinação de fatores, né? O caso Queiroz cria um constrangimento para a alta cúpula do bolsonarismo, enquanto que essa situação das investigações, que também constrange a alta cúpula do bolsonarismo, sobretudo ao chegar perto da família presidencial, ela também acaba produzindo um certo constrangimento a essa base bolsonarista militante de extrema direita. E eu falei da Sara Geromini, mas também existem aqueles manifestantes em São Paulo, aqueles que, por exemplo, foram à frente do edifício onde mora o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, fazendo ameaças, proferindo todo tipo de impropério contra ele, que também foram alvo de prisão. Então, eu acho que existe aí um ataque importante das instituições, ou um contra-ataque, talvez poderíamos dizer, a essa militância antidemocrática que faz com que ela recue nesse momento. Agora, existe também a batalha das narrativas, né, Cláudio? Agora, nesse final de semana, uma revista semanal publicou uma entrevista com Frederico Assef, o advogado de Flávio Bolsonaro, que escondia Queiroz, dizendo e ele afirmando que, na verdade, fez isso para proteger o presidente Jair Bolsonaro, porque existiria uma trama para matar Fabrício Queiroz e responsabilizar Bolsonaro por isso. Você acha que essa narrativa cola, Cláudio? Olha, que alguém possa querer matar o Queiroz não me parece algo surpreendente. É só a gente ver o que aconteceu com o capitão Adriano, aquele miliciano amigo da família Bolsonaro, já teve parentes trabalhando em gabinetes da família, foi homenageado mais de uma vez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo Flávio Bolsonaro e que foi fuzilado pela PM baiana, né? E a gente sabe que há dentro das polícias, né, algo que os próprios governos não controlam, né? A gente tá vendo isso viu isso na Bahia, vê isso em São Paulo, vê isso no Ceará, enfim, é uma situação bastante disseminada. Então é preciso imaginar, se matam o Adriano daquela maneira, por que não matariam também o Queiroz se ele é um arquivo vivo? Então eu acho que, de um certo ponto de vista, essa história até faz sentido, mas não seria proteger o Queiroz para proteger os Bolsonaro, mas talvez proteger o Queiroz dos Bolsonaro, ou pelo menos, né, dos seus apoiadores. Acho que isso faria muito mais sentido. Mas o advogado fala tanto e ele vai falando histórias tão escalafobéticas que é meio difícil a gente levar muito a sério tudo que ele diz, né? E quanto mais ele fala, parece que não só mais ele se enrola, mas mais também ele enrola a própria família presidencial, né? Ele era o advogado da família. E a gente não sabe se ele não está, na realidade, mandando recados, né? Olha, ou vocês me protegem ou eu boto fogo no parquinho. Ou seja, é o tipo de história, na verdade, orientada para a base mesmo de apoio de Bolsonaro, porque ela tem muito pouca aderência em outros setores. Sim, é o tipo, bem, o pessoal acredita em tudo, né? Acredita lá na uma grande conspiração para dar uma facada no Bolsonaro, né? Pelo Adélio Bispo, que, coitado, é um maluco, né? E já foi atestado em mais de uma investigação, mas ficam procurando aí um mandante de um crime que foi perpetrado por um maluco, né? São todas aquelas histórias absurdas que foram utilizadas durante a campanha eleitoral para obter votos, kit gay, mamadeira sexual, enfim, essas coisas todas. E as pessoas acreditam nesse tipo de bobagem. Para quem acredita nesse tipo de coisa, essa história do Assaf, que até tem lá um elemento que
pode ser plausível, ela então aparece como algo cristalino e evidente, né? Não é de se surpreender algo assim. Tá certo, Cláudio. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes, falar para você fazer um merchan do seu canal no YouTube. Opa, obrigado. Para quem está nos ouvindo, eu tenho um canal no YouTube para discussão política, né? E ele se chama Fora da Política Não Há Salvação, né? Tem gente que confunde, acha que não há solução, porque também faz sentido, né? Fora da política não há solução, não dá para fugir dela, mas o canal se chama Fora da Política Não Há Salvação. E aí eu convido todos aqueles que nos assistem a irem dar uma olhadinha lá no canal, se inscrever e assistir alguns dos vídeos. Obrigado pela oportunidade aí de divulgar. A gente que agradece, Cláudio. Conversamos aqui com o cientista político Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.